Boa noite, sejam bem-vindos à primeira edição do mini curso de materiais. Se inscrevam nas redes sociais do PET, no nosso canal do YouTube, deem um retorno sobre o evento e podem enviar dúvidas pelo chat. Hoje nós estamos aqui com o professor Marcos Timano, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e agora eu vou dar o espaço para ele se apresentar e falar um pouquinho para vocês. Ok, como é que estão a todos? Primeiramente, queria agradecer ao convite, né, do PET, falar que é um grande prazer estar aqui, podendo passar um pouquinho do meu conhecimento, e queria também parabenizar ao PET Engenharia Mecânica e da UFO pela iniciativa, que eu acho válido, principalmente nesse momento, né, que a gente passa. Eu acho que toda forma de transmissão de conhecimento é importante nesse momento. Eu vou, então, primeiramente, colocar a minha apresentação, tá? Bom, pessoal, eu vou falar rapidamente da minha formação. Eu sou engenheiro mecânico, formei na Unifei, Itajubá. É a antiga EFEI, né, quando eu terminei a minha faculdade, ainda era a Escola Federal de Engenharia de Itajubá, e depois se transformou numa universidade federal. Eu fiz meu mestrado em bioengenharia, entre uma interunidade da Escola de Engenharia de São Carlos e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e eu terminei meu doutorado em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. Atualmente eu sou professor associado da UFTM, sou professor no programa de mestrado em profissional em inovação tecnológica daqui e dou aula na graduação de engenharia mecânica da UFTM. As minhas áreas que eu trabalho, né, que eu gosto muito, a parte de biomecânica, lógico, pela minha formação, né, da pós-graduação, eu gosto muito. Vocês vão ver no final da minha apresentação alguns trabalhos que eu realizo, que realizei. Eu dou aula da parte de materiais, que também gosto muito. Tem alguns trabalhos também que eu realizo, vocês vão ver durante a apresentação. Tenho alguns projetos mecânicos, que eu gosto muito também, e sou coordenador do projeto Baja, aqui da UFTM, acho que muitos vão conhecer. E eu também tenho alguns contatos com alguns alunos aí do Baja da UFO, a gente troca bastante figurinhas, né? Eu acho que isso é interessante. Bom, eu fui convidado pelo PET para falar sobre materiais aplicados à engenharia. O assunto é muito amplo, eu teria que dar muitas e muitas aulas, muitas e muitas horas, né, de curso para falar sobre os materiais, mesmo assim ainda ia faltar tempo, mas o que eu vou fazer? Eu vou dar uma visão geral, falar de quase todos os materiais que tem, né, assim, as suas variações. Eu vou tentar ser o mais breve possível, só para dar uma noção do que existe e do que pode ser utilizado pelo engenheiro mecânico. E depois eu vou comentar um pouquinho sobre os trabalhos que eu realizo lá no finalzinho, que eu realizei. Eu acho bem interessante, que é a parte de biomecânica, ok? Bom, com relação a materiais, eu gosto muito de iniciar a minha fala mostrando algumas imagens. Nós temos aqui um Fusca, eu acho que o engenheiro mecânico gosta muito de automóveis, né, de máquinas, e vamos pensar quantos tipos de materiais que existe na fabricação de um Fusca. Eu tenho lá diferentes tipos de aço, eu tenho polímeros, né, que é a borracha, algum outro plástico lá dentro, vidro, tá, e muito metais. Aí, mudando a apresentação, o slide, a imagem, eu tenho um carro popular, mais moderno, onde eu tenho outros tipos de materiais, né? A variação começa a aumentar muito. Então, eu tenho
Mais plástico no interior, infelizmente, mas existe muito mais plástico, alguns couros, outros tipos de metais, né? A eficiência energética é muito maior. E finalizo essas apresentações com relação a carro no top, né? Acho que muitos gostam de Fórmula 1. Vamos pensar aqui quantos tipos de materiais eu tenho inovadores, né? Então, tem fibras de carbono, fibras de Kevlar, muito compósito. As ligas metálicas são, digamos assim, quase perfeitas, né? Então, são ligas elaboradas para serem mais resistente e também mais leve para ganhar eficiência no carro. Então, existem vários e vários tipos de materiais disponíveis para o engenheiro mecânico atualmente, né? Outras evoluções de materiais, né, graças a Deus, né, a gente evolui e melhora. Infelizmente, em alguns casos, principalmente o plástico, a gente tem problema com a natureza, né, com poluição, mas isso é um outro assunto. A evolução aqui de uma chaleira sai lá do ferro fundido, passa para uma liga de cobre e chega no plástico, né? E a gente chega aí em cafeteiras modernas de acesso até relativamente mais fácil para a gente. Outros exemplos, o aspirador de pó sai lá, antes era mecânico, né, nada elétrico, passa por uma estrutura pesada de metais e chega no plástico, e atualmente aí a gente tem aqueles robôs que já autônomos que fazem limpeza da casa. Um equipamento também que mudou muito, né, a câmera fotográfica, sai lá de metais, vai para o plástico. Eu ainda sou dessa época aqui, acho que a maioria de vocês já não, né, já não conviveu com esse tipo de equipamento, e chega em câmeras mais modernas, e lógico, as câmeras de celulares, né, que a gente tem hoje em dia. Um outro equipamento muito interessante, o avião, a evolução, principalmente de materiais, proporcionou aviões cada vez maiores, né, e mais eficientes, com viagens mais longas. E a gente tem lá o maior avião, né, o Boeing do mundo já fabricado, que é o A318. Motores de combustão interna, eficiência muito maior, muitos materiais, tipos de materiais, né, ligas de alumínio, o pistão lá dentro é uma outra liga, algumas válvulas com ligas de magnésio, ligas de alumínio, plástico, borracha, fios de cobre. Então, tem muitos e muitos tipos de materiais. E não podia deixar de mostrar, né, os carros elétricos aí, que está em alta no momento, e eu acho que vai ser o futuro aí do mundo. E não poderia deixar de comentar a parte de biomecânica, a evolução dos materiais, vai desde a vestimenta até os equipamentos. Então, os primeiros jogos, né, nessa modalidade de salto com vara, eles utilizavam vara de bambu, aí passa para fibra de vidro, hoje tem fibra de carbono, e na verdade é uma composição de várias fibras, tá, para aumentar a eficiência do salto. E para cada atleta existe uma vara específica, com comprimento específico, com peso específico. Então, a tecnologia de materiais no esporte de alto rendimento tá evoluindo muito. Proporcionou também a inclusão de muitos atletas paralímpicos,
né, e a eficiência também aumentou muito, onde nós temos muita fibra de carbono aqui, a materiais de alta tecnologia, proporcionando o aumento de eficiência desses atletas. Aqui uma imagem que eu gosto muito, né, do atleta onde ele não tem as duas pernas, ele usa prótese. Não é só fibra de carbono, não. Tem metais, é uma composição, é um compósito estrutural com vários materiais, mas o único problema ainda que eu vejo é o custo desses materiais, dessas peças, que não é acessível à maioria das pessoas que necessitam. Ok? Bom, eu vou comentar um pouquinho de cada materiais, é só uma introdução, né? Não vou aprofundar nada. Então, os materiais é dividido em algumas categorias, grandes categorias, né? Então, os materiais metálicos, cerâmicas e vidros, polímeros e elastômeros e compósitos. Então, eu vou comentar um pouquinho de cada um. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre esses três materiais, esses três grupos aqui. O compósito eu vou deixar para um outro curso, okay, que vocês vão ter. Então, eu vou comentar rapidamente sobre esses três. E, ao final da minha apresentação, eu vou comentar um pouquinho sobre as pesquisas, né, os trabalhos que eu realizei e comentar alguns trabalhos que estou realizando aqui na UFTM. Materiais metálicos ferrosos, eles são os mais importantes, principalmente para a gente, engenheiros da engenharia mecânica. Estima-se que 90% do peso dos materiais metálicos utilizados no mundo são de ligas ferrosas. Nas ligas ferrosas a gente tem aços, ferros fundidos, aços inoxidáveis, aço ferramenta, e a gente tem vários tipos de aço utilizado. Por que ele é tão utilizado assim? Então, ele tem algumas vantagens. Então, o processamento dele é relativamente fácil, então já foram realizadas muitas pesquisas com relação a aço, então ele tem uma tecnologia de processamento muito avançada, muito boa. Ele é abundante na natureza, ele se liga facilmente com alguns elementos, outros, né, com outros elementos não se liga tão bem, mas eu consigo fazer ligas diferentes, mudando simplesmente a composição química do aço. E uma outra coisa interessante que ele tem, a gente chama de polimorfismo. O que é isso? Ele aceita tratamentos térmicos, então eu consigo aquecer até uma certa temperatura e depois, com a curva de resfriamento, né, se eu resfrio mais rápido, se eu resfrio mais lento, eu consigo alterar o comportamento mecânico desse material. Então, se a gente parar para pensar, eu tenho infinitas possibilidades de gerar um tipo específico de aço, ou de ferro fundido, ou de um outro tipo de metal ferroso. Ok? Então, vou mostrar algumas imagens, né? Não vou ter muito texto, é só para mostrar algumas imagens aqui, só mostrando a facilidade de tecnologias, né, que a gente tem para processamento de materiais ferrosos. Então, só exemplos, né, solda, vários tipos de fundição, usinagem, ele está uma tecnologia bem avançada para processamento desses materiais. E onde ele é utilizado? Vamos pensar, construção civil, então o concreto armado aqui, onde eu tenho várias vergalhões de aço, em estruturas metálicas, né, com vigas, colunas, está sendo muito utilizado. Em cabos de aço, na construção, né, aqui de pontes,
Na extração de petróleo, imagina quantos tipos de aço que tem, a quantidade de aço que eu tenho. Lógico, tem outros metais que eu comento, né? Também vou comentar, mas nós estamos comentando agora de materiais ferrosos. Na agricultura, então, nessa imagem aqui, eu tenho vários tipos de aço. Então, desde o aço que eu faço a minha caçamba, até o aço do eixo do meu trator, do parafuso que segura o motor, do aço da colheitadeira, que ele tem que ser resistente a atrito. Então, tem vários tipos, é tudo material ferroso, né? A gente chama de aço, mas é uma composição química diferente, um tratamento térmico diferente, ok? Na ferrovia, então, o trilho, ele é um aço diferente da roda do trem. Por quê? Porque eu tenho que desgastar a roda do trem e não o trilho, porque a roda do trem eu consigo substituir mais facilmente do que um trilho. Então, são aços diferentes. Né? Os trens modernos também têm trilhos de aço e a estrutura principal então, é feito de material ferroso. Transporte ferroviário, transporte marítimo. Então, quero que vocês comecem a pensar no tanto tipo de lugares, né, de locais que a gente utiliza esse material tão versátil, que é materiais metálicos ferrosos, à base de ferro. E nas indústrias, principalmente indústria, eu tenho aqui, principalmente não, né, várias indústrias de bebida, eu utilizo quase tudo de ferro, de aço inoxidável, indústria alimentícia, indústria farmacêutica e indústria em geral, muitos tipos. E aqui, não deixando a minha origem, né, de biomecânica, o aço inoxidável, um aço específico. Então, o instrumental cirúrgico, tudo feito de aço inoxidável, algumas placas, né, onde essa placa que a gente necessita de ter um certo comportamento mecânico, ainda é preferível o aço inoxidável ao invés do titânio. Eu vou comentar, o titânio é muito utilizado em implantes, né, em algumas próteses, mas em alguns casos ainda utiliza-se o aço inoxidável por causa do seu comportamento mecânico, ok? Mais para frente eu comento um pouquinho sobre essa diferença do comportamento mecânico desses dois materiais. Okay? Ligas de alumínio, né? O alumínio e suas ligas, ainda continuando em materiais metálicos. O interessante, eu tenho uma fusão relativamente a baixa temperatura, se comparado com o aço e o cobre, né? Ele é o terceiro elemento mais abundante na Terra, perdendo apenas para o oxigênio e silício. Aí você se pergunta, pô, mas então por que não é tão utilizado assim, é mais utilizado ainda o alumínio? É porque para retirar o alumínio da natureza, ele está em forma de bauxita. Então, eu tenho um gasto energético muito grande. Então, para vocês terem uma ideia, de 5 toneladas de bauxita, eu vou ter, no máximo, aí 1 tonelada de alumínio metálico. Mas todo o processo de obtenção desse alumínio metálico, eu gasto muita energia elétrica, então é um custo muito alto. Até por isso que o alumínio, atualmente, ele é muito reciclável. Os catadores de latinha, a gente procura reciclar o máximo de alumínio possível, que a reciclagem, o custo de reciclagem é muito mais baixo do que a produção do alumínio retirado da natureza. Ok? Então, vou comentar algumas propriedades interessantes do alumínio, algumas apenas. Então, eu tenho o alumínio, ele é de baixa densidade, relativamente em relação a aço e cobre, e tem a liga de magnésio, que é mais baixa ainda, eu vou comentar depois, mas ele não tem as propriedades tão mecânicas e algumas outras tão boas quanto do alumínio.
por isso que ainda o alumínio é muito mais utilizado. Uma alta relação resistência-peso, né, devido à sua densidade, e eu consigo alterar as propriedades mecânicas do alumínio, adicionando alguns elementos de liga, né, consigo fazer trabalhar frio no alumínio. Um exemplo é o papel laminado, ele é altamente encruado, e eu tenho uma certa resistência ali, um papel bem fino, né, um material bem fino. E eu consigo também, em algumas ligas de alumínio, realizar tratamentos térmicos para alterar suas propriedades mecânicas. Então, eu consigo, com isso, aumentar, multiplicar aí algumas vezes o limite de escoamento do meu alumínio. Nessas imagens aqui, como eu comentei, eu sou coordenador do Baja desde o começo, então eu passei por várias etapas, né? Então, eu gosto de mostrar muito essas imagens aqui. Aqui é uma peça, uma Cleves, uma das primeiras, de aço gigante, muito pesado. Diminuímos o tamanho e chegamos até um alumínio aeronáutico, que é várias vezes mais leve do que uma Cleves desse porte. Lógico, não foi evolução só do material, e sim do projeto, né, das simulações. A gente conseguiu, com isso, reduzir bastante material. Aqui uma manga de eixo, então nós saímos lá de uma manga de quase 10 quilos, né, gigante, e fomos evoluindo ainda no aço, chegamos numa manga bem simples de alumínio aeronáutico. Essa não é a manga atual. Nós saímos dessa manga, passamos por uma outra manga de alumínio aeronáutico, e atualmente a gente está usando a manga de ferro fundido. Ô, professor, mas aí é muito mais pesado. Não, a gente consegue reduzir bastante massa pelo projeto, pela simulação. Então, comparando a manga anterior com a manga atual, a diferença de peso é muito baixa, e em termos de resistência mecânica, o ferro fundido, lógico, não é um ferro fundido comum, é um ferro fundido mais elaborado, e eu consegui reduzir, aumentar bastante a resistência mecânica e também o custo de fabricação. Então, o custo do ferro fundido, o material é muito menor do que o do alumínio aeronáutico para esse tipo de caso. Continuando nas propriedades do alumínio, eu tenho propriedades de maleabilidade, ductilidade, então eu consigo fazer diferentes tipos de peças, com diferentes tipos de geometria, com diferentes tipos de processamento também, de usinagem. Ele tem uma alta condutividade elétrica. A comparação aqui, ele é apenas 66% da condutividade elétrica do cobre, porém ele é 3 vezes mais leve. Então, por isso que aquelas cabos de alta tensão, eles são de alumínio e não de cobre, senão ele ficaria muito, muito pesado, né? Professor, mas o alumínio não tem tanta resistência mecânica, né? Como que ele não arrebenta? Se vocês olharem aqui, né, no corte transversal do cabo, eu tenho o meio desses cabos, ele é de aço, né? Um cabo de aço que proporciona resistência mecânica. Aí a maioria da área aqui é de alumínio para condução elétrica. Alta condutividade térmica também, então os pistões, né, dos veículos de alumínio, que ele consegue dissipar rapidamente o calor gerado na combustão. E um utensílio doméstico, né, acho que todos têm aí em casa alguma coisa feita de alumínio. Bom, o alumínio aeronáutico ele é considerado não tóxico, né, até uma certa proporção. Lógico que tem alguns trabalhos comentando que o alumínio ele pode ser prejudicial para a saúde ou não, mas ainda é um tema bem controverso, e ainda tem muitos estudos em cima. Mas até eles concluírem, né, alguma coisa, a gente ainda continua
cozinhando, utilizando aí papel alumínio para ajudar na culinária. Okay? Ele pode ser infinitamente reciclável, sem perder as suas características físico-químicas. Então, eu posso reciclar o alumínio infinitas vezes, né? Eu posso processar ele, voltar, fundir, solidificar, processar de novo infinitas vezes, que ele não perde as suas propriedades físico-químicas. Ele é perfeitamente impermeável à luz, umidade, a odores, então ele é muito utilizado para esses casos. Uma coisa interessante, ele não produz faísca, então ele é muito utilizado também em estocagem de substâncias inflamáveis ou explosivos. Tem uma refletividade muito boa. A gente vê pelo papel alumínio, né, que num dos lados ele tem uma reflexão muito boa. Ele tem alto poder de absorção de energia, né, de impacto, então ele é muito utilizado em atenuadores de impacto. A equipe do Fórmula está estudando muito a utilização de barras de alumínio para projetar o atenuador de impacto deles, né, para competição. Mas aqui é um atenuador de impacto em veículos, né, normais. Bom, cobre suas ligas. Vou comentar algumas coisas rápidas. Propriedades interessantes do cobre. Ele deforma facilmente aqui o cobre puro. Ele é pouco resistente e muito dúctil. É até difícil de ser usinado. Tem alta resistência à corrosão, ótimo condutor de eletricidade, acho que todo mundo sabe, né? A fiação não é defeito de cobre. E é um material criogênico, que significa que eu posso trabalhar com ele a baixas temperaturas, baixíssimas temperaturas, sem que ele perca as suas propriedades. Okay? Aqui um exemplo onde é muito utilizado em arruelas de vedação. Quem trabalha com freio, né, vou trabalhar com freio, eles utilizam muito essas arruelas para dar um aperto. Na hora que aperta o parafuso em cima dessa arruela, ela se deforma, para a propriedade ser muito dúctil, e veda de forma aí perfeita a estrutura. Ele é utilizado em fios elétricos e em eletrodos para eletroerosão. Então, quem já estudou aí a parte de eletroerosão, a maioria dos eletrodos são feitos de cobre, que é o cobre eletrolítico, né, cobre puro. A parte de panela de cobre, então a gente vê, principalmente quem tem aí avó, pessoas mais de roça, mais antigo, né, cozinha muito em panelas de cobre. A Estátua da Liberdade, ele tem aquela coloração meio esverdeada, que é por causa do óxido de cobre, aí, conhecido como zinabre. Então, ele tem essa aparência mais esverdeada. Em telhados, né, e revestimentos, aqui provavelmente tem uma resina em volta, né, um verniz para manter essa coloração mais avermelhada do cobre. Bom, as ligas de cobre, os principais, eu tenho um latão, onde eu acrescento zinco, misturo zinco para aumentar a resistência mecânica, ele abaixa o ponto de fusão da liga e abaixa o custo, né, reduz relativamente o custo, porque o zinco é mais barato que o cobre no mercado. E esse material, essa liga é muito utilizado em alguns instrumentos musicais, em peças mecânicas em geral, em cartuchos, né, muito utilizado, ele consegue uma deformação boa para a produção dessas peças, ok? O bronze, a liga de bronze é uma mistura de estanho, então cobre e estanho, ele tem uma elevada resistência à corrosão, acho que até por isso que eles utilizam o bronze como a medalha, né, de terceiro colocado, atrás apenas da prata e do ouro, cuja resistência da corrosão é maior. Eu acho que eu não sei se é por isso, né, que eles utilizam bronze, deve ter uma história aí maior em cima disso.
E a resistência mecânica e a dureza aumentam com o aumento do teor de estanho na liga. Eu tenho bronzinas, eu tenho algumas peças feitas de bronze, peças mecânicas. E outras ligas do cobre. Eu tenho lá o cuproníquel, que é cobre e níquel, foi muito utilizado em algumas moedas, em algumas medalhas, e ainda é utilizado em tubulação de trocadores de calor, em alguns. Aqui ele tem uma troca de calor aí relativamente alta, né, temperatura. E eu tenho essa, para nós mecânico, não, engenheiro mecânico não é muito utilizado, né, na indústria mecânica, mas é conhecido como alpacas, que é cobre, níquel e zinco. Ele tem uma aparência próxima da prata, e muitas vezes muitas pessoas enganam, né, falando que a peça é de prata, mas acaba não sendo, ele é de uma liga de cobre, ok? Então é muito utilizado em adornos, em produção de utensílios aí para enfeites. Bom, ainda em materiais metálicos, né, é um grupo muito grande. Eu tenho as ligas de titânio. Inicialmente, as ligas de titânio foi utilizado na aeronáutica militar. Né, ele era um metal relativamente desconhecido pela indústria, e depois foi divulgado aí, hoje é muito utilizado em algumas aplicações específicas. Ele tem uma massa específica relativamente baixa, aí comparando com o aço, né? Quase a metade, mais que a metade. Ponto de fusão elevado, então ele é utilizado em peças que precisa de ter, que trabalha, né? Que é utilizado em alta temperatura, e tem um limite de escoamento alto, relativamente alto. Ele tem uma ótima resistência à corrosão, muito superior ao aço inoxidável. Ele tem propriedades não magnéticas. E ele aqui, não deixando de comentar, né, da minha formação, ele tem uma alta biocompatibilidade. Por isso que ele é utilizado em implantes. Aqui, uma foto até um pouco chocante, mas foi feito um implante aqui do crânio, né, com liga de titânio, para resolver esse problema desse rapaz. Ele tem professor, mas então por que não é muito mais utilizado? É porque ele tem a sua limitação na fabricação. Ou seja, ele reage muito facilmente com outros gases ou com outros elementos. Então, na hora de fundir o titânio, a liga de titânio, ele tem que ser num forno especial, a vácuo, então ele tem que ser totalmente fechado, né? Não pode ser um forno comum, que ele tem acesso a oxigênio e outros gases, então ele tem esse viés aí do processo de fabricação do titânio, ok? Uma liga, a mais utilizada da liga de titânio é o titânio alumínio vanádio, né? Quase todas as peças ortopédicas aí utilizado dessa liga. E tem alguns estudos falando que o vanádio ele pode ser prejudicial à saúde, então eles estão estudando, tem várias pesquisas substituindo o vanádio pelo nióbio na liga. Ok? Ligas de magnésio. O magnésio tem a menor densidade entre os metais estruturais utilizados como, né, estruturais, então ele tem uma densidade muito baixa. Ele não tem uma resistência muito boa, né, nem um módulo de elasticidade muito alto. Porém, a relação resistência e densidade, pela densidade ser muito baixa, ele é relativamente alta. Tá? Elas são difíceis de serem deformadas à temperatura ambiente. Isso daí, se vocês pegarem uma peça de magnésio e tentar dobrar, ela não dobra, ela vai rachar. Né? Então, ela tem umas características desse tipo. Uma boa resistência à corrosão, não em contato com o ambiente marinho, mas fora isso, eu tenho uma resistência muito boa à corrosão, né? Aceita um revestimento também, pinturas. Então, tem aí algumas rodas de liga de magnésio. Lógico que
estou comentando desses metais, mas as ligas, existem várias e várias ligas, eu consigo alterar a composição química desses metais, né, e com isso mudar para cada aplicação um tipo de liga, um tipo de comportamento. Existem as superligas, que essas superligas eu tenho titânio, eu tenho ouro, eu tenho umas misturas muito ricas, tá? Que, na verdade, essas ligas, a maioria é segredo industrial, então a gente não tem conhecimento, não tem, né, literatura, bibliografia falando realmente o tipo de liga utilizado na fabricação dessas peças, ok? Para vocês terem uma ideia, a liga utilizada no motor da Ferrari é segredo industrial, a liga de alumínio. Então, você não conhece, não tem nem patente, porque a patente pode ser quebrada. Então, é um segredo industrial da composição química da liga desses carros de alta performance. Aí é um segredo industrial. Então, tem titânio, ouro, nióbio, ferro, tem muita coisa envolvida aí, muitos tipos de elementos numa liga desse tipo. E eu tenho os metais nobres, né? Eles são mais caros, porque ele tem propriedades, né? São preciosos, são raros, e tem algumas propriedades bem interessantes, né? São um pouco resistentes, são muito dúcteis, alta resistência à corrosão e ótima condutividade elétrica. Aí, exemplo, nós temos prata, ouro, platina. Os mais utilizados é a prata e o ouro. Esses outros elementos são muito raros, né, de serem obtidos. Aí, só uma curiosidade, não sei se vocês já ouviram falar, mas muita gente fala que aquelas placas que a gente usa em cirurgia, né, para ortopédica do osso, fala, eu coloquei uma placa de platina, né, no meu fêmur ou né, no meu osso. Só que, na verdade, não é uma placa de platina, é uma placa de aço inoxidável, como ele é muito brilhante, né, ele tem um acabamento superficial muito, muito bom. Muitas pessoas antigamente falavam que era platina, mas não é platina, não tem nenhum resquício de platina, né, na liga. É um aço inoxidável, pode ter outros elementos, né, mas não tem nada a ver com platina. Bom, só curiosidade. O ouro e a prata é muito utilizado em contatos elétricos, né, o ouro principalmente, porque ele não oxida, tem uma condutividade elétrica muito boa, né, fácil de trabalhar. É utilizado em joias, todo mundo sabe, e também aí para descontrair, é utilizado teoricamente, né, em melhorar a aparência de muita gente. Bom, vamos lá. Um outro grupo de materiais que a gente tem muito grande são as cerâmicas. Cerâmicas são substâncias inorgânicas formadas por elementos metálicos e não metálicos, consigo vários tipos de elementos, né, uma mistura. Resistência a altas temperaturas, porque ele tem um alto ponto de fusão, e também ele tem uma boa resistência à corrosão em ambientes severos, principalmente em altas temperaturas, né? Nós vamos ver que em fornos de alta temperatura a gente utiliza as cerâmicas, né? A alta dureza, em comparação aos materiais metálicos, né, em alguns, são isolantes térmicos e isolantes elétricos. Então, em muitos casos, a gente usa a cerâmica para isolar termicamente, isolar eletricamente. Dentro das cerâmicas, né, a gente tem o vidro, vidros comuns, vidrocerâmicas que eles falam, que eu consigo temperar o vidro, né, em muitos casos. Aqui um implante dentário também, que é feito de cerâmica. Eu tenho os produtos à base de argila, então tem produtos estruturais, vocês já conhecem, tijolos, telhas, né? A tubulação de esgoto, hoje em dia já quase não se usa muito
tubulação de esgoto feita à base de argila, assim, de polímeros. Né? Eu tenho as louças brancas, onde eles são revestidos, uma argila mais fina, e é revestido com um esmalte para dar essas aparência de acabamento mais fino. Eu tenho os refratários, aí para quem gosta de um churrasquinho no final de semana. Infelizmente, né, com essa pandemia, a gente não consegue mais se reunir, mas espero que isso acabe logo e a gente possa voltar a se reunir em volta de uma churrasqueira, ok? A churrasqueira, ela tem revestimento de refratários e em fornos, tanto fornos de industriais também, como alguns fornos caseiros também tem lã que eles falam lã de lã de cerâmica, lã de vidro, tem alguns refratários utilizados aí, refratários cerâmicos, ok? Abrasivos, então tem desde disco diamantado. O diamante é o material mais duro, né, que a gente encontra, então esse disco diamantado é utilizado para cortar materiais muito, muito duros. Eu tenho lixas, ok? Lixas abrasivas aqui, utilizadas em equipamentos e assim por diante. São feitos de óxidos, óxido de alumínio, óxido de titânio, para produzir o pó, o fragmento, para gerar esses tipos de abrasivo. Dentro da cerâmica, nós temos o cimento, que é utilizado para a fabricação de concreto. O concreto é o cimento com pedra, areia e os vergalhões de aço. O interessante é que muita gente não sabe, mas o endurecimento do concreto ele é demorado. Então, muitas vezes você olha uma estrutura de concreto e acha, nossa, ele já... A vida útil dele, qual que é a vida útil dele? Será que, né, uma barragem, quanto tempo ele dura? Provavelmente, a maioria das barragens ainda está em processo de cura, né, um processo de endurecimento, para vocês terem uma ideia. Então, a vida útil é muito grande. O concreto ele demora muito, muito tempo para chegar no auge do endurecimento dele, no pico. Tá? Então, por isso que não se preocupem aí com as barragens. Lógico, tem todo o cálculo estrutural para não ter problema, mas em termos do material, em concreto, ele é bem confiável. Tem as pastilhas, para quem gosta de usinagem, da área de usinagem, as pastilhas na verdade, acaba sendo um compósito, tá? Uma mistura de diferentes tipos de materiais, mas dentro do compósito eu tenho fragmentos de cerâmica para aumentar a resistência ao desgaste. E aqui, cerâmicas de alta performance, né, que eu tenho, eu consigo criar rolamentos de esferas cerâmicas. Ele pesa aqui em relação ao aço, ele mais leve, o material cerâmico usado nesses rolamentos. Com isso, eu consigo operar em velocidades maiores que um rolamento comum. Como as esferas são mais rígidas, e elas se deformam menos, então ele tem menos ruído. Uma vida útil muito maior, por causa da dureza e o desgaste bem menor. Ele gera menos calor, e com isso o lubrificante também tem uma vida útil maior do lubrificante, e é bem resistente à corrosão. Tá? Então é utilizado em alguns equipamentos aí de alta performance, de alta tecnologia. E aí, para quem gosta de pescar, aí, alguns molinetes, carretilhas têm alguns rolamentos feitos de esfera de cerâmica. Né? A broca de dentista são micro-rolamentos que tem aqui dentro e a maioria de cerâmica, porque ele não pode ser contaminado, né? Não pode emitir contaminante em fragmentos de metais, essas coisas. E, para não deixar, né, de comentar, os implantes cerâmicos. Aqui eu tenho alguns implantes de titânio, de aço inoxidável, implantes dentários, tá? E também alguns implantes cerâmicos.
muitos estudos em cima, né, muitas análises. Aqui, já comentei, a porcelana. Tenho um implante de joelho, feito de cerâmica. Aqui, uma prótese de quadril. Lógico, o corpo, né, a estrutura aqui, ele é de metal, geralmente de aço inoxidável, de um aço, né, a haste femoral. E onde eu uso a cerâmica? Aonde vai ter movimento. Então, eu tenho basicamente três tipos aqui. Eu tenho a cabeça metálica, e é essa cabeça onde ela vai encaixar lá no quadril, né, no fêmur, eu tenho a parte metálica que vai no osso, e aqui onde o contato é um polímero de alta densidade. Ou eu tenho cerâmica com cerâmica, eu posso usar uma cabeça cerâmica, e aqui a gente chama de acetábulo, com cerâmica também, tá? Ou metal. Então, aí o tipo vai depender de algumas variáveis aí cirúrgicas, que não vem ao caso agora, que aí deixa por conta dos médicos. Polímeros, mais uma família muito grande, muito rica. Eu tenho os polímeros naturais, que na verdade polímero é uma cadeia uma cadeia orgânica, né, onde eu tenho um catalisador que eu consigo juntar vários grupos de meros, que a gente chama polímeros, polimeros, e ele forma uma cadeia longa, tá? E aí, como polímeros naturais, eu tenho a madeira, o látex, algodão, lã, couro, uns exemplos, né? No nosso corpo, a proteína é considerada um polímero, os amidos, as enzimas. Então, tenho vários polímeros naturais. E polímeros sintéticos, onde eu consigo sintetizar, né, alterar as propriedades desses polímeros. Temos o plástico, borracha, acrílico, nylon, feitos de vários tipos de base, né, petróleo ou base láctea, vários para produção desses polímeros. Infelizmente, eles são os responsáveis aí por uma poluição muito grande mundial, mas a gente precisa pensar em formas de como reciclar esses tipos de materiais, né, para evitar que eles sejam jogados na natureza e contaminar aí o ambiente. Bom, nós temos algumas classificações, né, de polímeros. Não vou comentar todas, é só algumas principais aqui, só como curiosidade para mostrar para vocês. Então, temos os termoplásticos, são polímeros lineares. Qual a característica principal dos termoplásticos? Eu consigo reciclar ele de forma original, ou seja, eu consigo aquecer, ele vai derreter e eu consigo utilizar ele em outros tipos de produtos. Então, são os termoplásticos. Existem também os termofixos, onde depois que ele polimerizou, eu não consigo mais retornar ele, quebrar a cadeia e voltar a sua produção, seu formato original, né? São polímeros geralmente em redes e polímeros com ligações cruzadas. Ele não é uma cadeia linear, ele tem algumas ligações cruzadas e eu não consigo voltar. Então, eu tenho aqui o baquelite, né, é um plástico muito duro. Alguns cabos de panela, né, feito de material termofixo, onde ele não... Muitas vezes ele queima, mas ele não derrete, né? Então, esse é um exemplo. E algumas colas, aí eu misturo duas substâncias, né, um catalisador, um deles é catalisador, para poder endurecer. Depois que ele catalisou, esquece, ele não volta mais, né? São os termofixos. Bom, eu tenho uma classe dos elastômeros, que seriam as borrachas. Então, tenho tanto borracha natural quanto borracha sintética. Aqui, eu coloquei só como curiosidade, então, eu pego um látex, a borracha natural, ele é um termoplástico, antes. Porém, ele não tem muitas resistências mecânicas, muitas características mecânicas interessantes. Aí eu faço um processo chamado de vulcanização. A vulcanização, o que é?
é misturar com enxofre. Lógico, é uma reação química um pouco mais complexa, mas eu misturo com enxofre, aí ele deixa de ter aquela cadeia linear e passa a ter uma cadeia cruzada, uma ligação cruzada, tá? Aí a gente chama de borracha vulcanizada. Aí depois que ele vulcanizou, ele passa a ser uma estrutura termofixa, ok? Então é bem só para curiosidade. Lógico, a vantagem da vulcanização é aumentar a resistência mecânica, aumenta a resistência ao desgaste, tem várias propriedades aí interessantes com a vulcanização. Fibras, aqui fibras naturais, né, e fibras sintéticas, algodão, teia de aranha, fios de seda, aqui é um velcro em um aumento maior, né, então, para quem nunca viu aí, é um velcro, um aumento maior. Os revestimentos estão dentro dos polímeros. No revestimento, né, numa tinta, eu tenho uma parte sólida, que geralmente é a pigmentação, tem um solvente e tem alguns aditivos, anti-chama, vários tipos de aditivos aí para aumentar a resistência mecânica de revestimentos. Okay? Então, na verdade, eles são polímeros que, ao secarem, ao se catalisarem, formam uma camada bem resistente para proteção. E adesivos, aí o araldite, aí o pessoal do Baja, né, do Fórmula, gosta muito desse tipo aqui, que são silver tape, né, a gente usa muito, salva muita gente na hora do enduro, na hora de uma prova lá dinâmica, resolve vários problemas. E, para não deixar de comentar, uma área que atualmente eu estou trabalhando muito, estou desenvolvendo muita coisa, ajudou muito, é a impressão 3D. Então, eu tenho vários materiais, eu tenho o ABS, que é a base de petróleo, eu tenho PLA, tenho nylon, tenho vários polímeros, que a impressão mais comum aí é nossa, desculpa, materiais fundidos, né? Então ele tem uma cabeça quente, um filamento, ele derrete e ele vai depositando aí até formar a minha peça, ok? E eu tenho outros tipos de impressão 3D também que utiliza polímero, mas um outro tipo de polímero que ele, uma polimerização. Pessoal, desculpa aí, eu escrevi errado, impressão 3D, desculpem, perdão pelo vacilo aí, tá? Agora que eu vi na apresentação, mas vamos em frente. E eu tenho os polímeros avançados, polímeros de engenharia, o plástico de engenharia, né? Alguns são considerados plástico de engenharia, outros polímeros de alta densidade. Aqui algumas peças de implante, aqui prótese de joelho, aqui aquele acetábulo do quadril, tenho mantas de Kevlar, né, muito utilizado onde precisa de ter uma alta resistência a impacto. Okay? Então, tem muitas utilidades aí. Tem muitos estudos ainda de diferentes tipos de polímeros, com mistura de outros materiais, então é um campo bem vasto. Turma, olha só, compósito. Aí, compósito, eu gosto de comentar que o céu é o limite, né? Porque aí eu consigo misturar todos os materiais, lógico, quase todos, né? Tem algumas limitações, mas quase todos os materiais vistos até agora, metais, polímeros e cerâmicos, misturar e obter um novo tipo de material. Okay? Eu não vou comentar nada sobre compósito, porque aí fica para um próximo mini curso. Ok? Espero que vocês estejam gostando. Larissa, quer comentar alguma coisa? Não sei se você pode continuar. Queria só avisar que o link para o certificado e para avaliação está aqui na descrição. Então, vocês podem se inscrever já. E deixa também um like aqui no vídeo para dar esse retorno para a gente aqui no mini curso. E teremos uma segunda edição sobre compósitos também, futuramente. E é isso, professor, pode continuar.
Bom, agora vai ser um pouco mais breve. Eu vou comentar um pouco sobre algumas pesquisas, né, mais aplicadas. Eu acho que para alguns casos é bem interessante. E eu comentei algumas propriedades físicas, químicas e mecânicas. Eu acho que são as propriedades aí do engenheiro mecânico principais, essas propriedades aqui. Mas eu vou comentar, não tem tempo para comentar de todas as propriedades, mas eu vou mostrar uns testes mecânicos realizados em alguns materiais, que é uma área que eu gosto muito nessa parte de ensaios mecânicos. Então, vou comentar, mostrar alguns exemplos aqui, eu acho que é bem interessante para vocês. Tá? Só para começar, eu tenho aqui um gráfico onde eu mostro curvas, né, de tensão, deformação relativa, acho que todos já têm visto isso. Eu tenho 3 tipos de materiais, eu tenho aqui um comportamento característico de cerâmicas, materiais cerâmicos, aqui um comportamento de metais, lógico, isso tudo teórico aqui, né, e um comportamento de polímeros, tá, que tem um alongamento muito grande. E se eu tiver um compósito, aí o compósito eu consigo mudar essas curvas aqui, onde eu consigo pegar a propriedade de um material com outra propriedade de um outro material e obter aqui um terceiro, né, material com um comportamento diferente. Bom, vamos lá. Esse é um trabalho feito com o fêmur de rato, um ensaio mecânico de compressão. A gente chama de flexo-compressão porque não é puramente compressão, pela essa diferença aqui, esse braço de alavanca que tem, né, do eixo com relação ao ponto de aplicação de carga, ele acaba gerando aqui uma flexão. Então, na biomecânica, na bioengenharia, a gente considera esse teste aqui de flexo-compressão. Okay? Uma coisa interessante é que foi desenvolvido aqui um suporte para segurar esse osso, porque o osso, se eu prendesse direto na morsa, eu ia esmagar esse osso e não conseguiria aplicar a força desejada, tá? E foi feito, a gente chama de inclusão, incluiu uma extremidade do osso numa esfera, né, uma esfera de resina. Por que da esfera? Porque com a esfera eu consigo alinhar esse fêmur em três dimensões, né? Posso chegar para cima e para baixo aqui na morsa, e também eu consigo ter graus de liberdade maiores do que se eu tivesse, por exemplo, incluído num cubo ou num cilindro. Tá? Então, testes aí. Aqui um teste de tração no músculo, também de animais, foi feito tudo lá em Ribeirão Preto, né, lá na Faculdade de Medicina. Lógico, tudo passado por comitê de ética em experimentação animal. Tá? Não vou comentar especificamente o tipo de tratamento que foi feito ou né, nesses animais, mas só o objetivo é mostrar os tipos de ensaio. Né? Então, foi feito um acessório para prender a pata do rato e aqui o fêmur, e com isso a máquina traciona e vai até romper esse material, e com isso a gente obtém uma curva. Aí não é uma curva tensão-deformação, porque a tensão é a força sobre a área, e aqui a gente não tem uma área totalmente definida, então a gente trabalha com força por deformação mesmo, em milímetro, né? E mesmo assim a gente consegue obter várias propriedades ali interessantes, né? Desde rigidez até a força máxima, dá para estimular a força no limite de escoamento, né? Quando a curva começa a deitar ali, né? Tem um ponto ali de inflexão, a gente consegue determinar ali, às vezes, né, em alguns casos, o limite do escoamento do material. Aqui, um ensaio de compressão testando uma placa e uma contraplaca de polímero. Tem alguns strain gauge colados aqui nas placas para medir a deformação. A máquina já dá uma deformação aí para a gente, mas aqui uma deformação mais específica, né? Aqui a célula de carga para medir força.
E aqui algumas radiografias que também foi feito, eu não participei desse trabalho, mas achei bem interessante, também foi feito lá na USP, em Ribeirão Preto, e foi feito também com animais em vivo, e aqui radiografias em vários tempos, períodos de tempo. Ensaios de flexão em fêmures, né? E aqui em fragmento de um fêmur. No ensaio de flexão no fêmur inteiro, eu tenho força por deflexão, né? Eu não consigo calcular tensão aqui. Já no fragmento, ele tem uma área mais regular e eu consigo trabalhar com o material em si, não com uma estrutura completa. Então, eu consigo determinar as propriedades do material e não apenas de uma estrutura, né, geral. Lógico, em determinadas aplicações, eu prefiro ter um estudo da estrutura, de calcular resistência, né, ter as propriedades da estrutura. Em outros casos, eu quero o material específico. Aqui um teste de arrancamento, bem interessante esse trabalho, onde esse daqui é uma âncora que é colocado em ombro, que com o fio ele estabiliza o ombro luxado, alguns procedimentos cirúrgicos que eu preciso estabilizar o ombro. E tinha vários pesquisadores falando que o melhor é colocar essa âncora, fixar essa âncora a 60 graus, o outro a 45, no outro não, a 90. Então, tinha vários estudos, cada pesquisador, cada médico colocava numa angulação que ele achava melhor. Aí foi feito, isso daqui é um fêmur de suíno, né? E teste de arrancamento, colocou lá o fio, inseriu essa âncora em diferentes angulações e fez o teste de arrancamento e para concluir aí cientificamente qual a melhor posição. Okay? Lógico, o arrancamento foi no sentido aqui vertical e o melhor resultado, lógico, foi nesse tipo aqui por causa da resistência, né, da âncora na posição dele. Aqui um outro teste de arrancamento, vértebra suína também, mas daqui é um parafuso pedicular, é um parafuso que vai inserido na vértebra humana para estabilização. E um teste de arrancamento para ver se o macheamento, então faz o furo com uma broca, passa o macho, né, se o efeito que o macheamento tem na força de arrancamento desse parafuso. Ainda com relação a arrancamento, a deslizamento, né? Esse é um ensaio que a gente fez aqui na universidade, onde esses aqui são brackets, de quem usa o aparelho conhece, tá? Nós fizemos uma simulação, um corpo de prova aqui de acrílico, simulando alguns dentes, brackets colados. A ideia não é testar a resistência desse bracket, né, de aderência desse bracket, então não precisava ser dente mesmo. O objetivo foi determinar o atrito que o fio faz nesses brackets. Então, aqui a gente variou alguns ângulos para puxar esse fio, simulando o travamento na boca, né? E depois, futuramente, a gente vai mergulhar esse acessório todo aqui em saliva artificial para ver se a saliva influencia, né, nesse deslizamento, porque esses brackets são utilizados dentro da boca, né? Então, são testes aí que a gente realiza. Aqui, rigidez estrutural, simulando várias configurações de travamento pedicular, de vértebra, de coluna, né? Aqui, madeira simulando as vértebras, tá? Algumas barras e algumas configurações. Feito ensaio de flexo-compressão também, tá? Foi feito ensaio de torção também nesses casos aqui, para determinar a configuração mais rígida para o sistema. Também
rigidez estrutural, um trabalho bem interessante que eu participei, onde tem um procedimento cirúrgico que é para corrigir deformação do fêmur, né? Então, aquelas pessoas que têm ou as pernas muito para dentro ou muito para fora, em alguns casos tem que ser cirúrgico, né? Então, eles acabam tirando uma cunha de um lado e depois junta, né? Trava o osso. E aí, o trabalho foi testar diferentes tipos de configuração, diferentes tipos de travamento. Esse era um travamento mais antigo, conhecido, publicado. Esse também. Tá? E a proposta foi criar um terceiro tipo de travamento utilizando os mesmos elementos desse segundo aqui, para ver se aumentava a rigidez estrutural do sistema. Né? Então, foi feito teste de compressão, né, nos 3 casos, e teste de torção também. Né? Nós desenvolvemos aqui um acessório, travou um fêmur suíno aqui, e foi feito prendendo um cabo de aço. Não foi o ideal, digamos assim, que tinha algumas deformações, né, do cabo, aqui da estrutura, mas como foi usado o mesmo equipamento para as três configurações, a gente considerou aqui, né, que o erro foi igual para todos. Tá? Então, com o cabo que ele puxa, que estava enrolado, ele vai gerar uma força de torção nesse sistema. E conseguimos provar que essa configuração foi bem mais rígida que as outras duas. Ok? Bom, vamos lá, não tem muita coisa para falar. Torção, teste de torção aqui em parafusos, que um dos problemas que eu lembro na época lá, muitos ortopedistas reclamavam, é que na hora que estava colocando o parafuso no osso lá, o paciente aberto, anestesiado, corre-se o risco do parafuso quebrar ou disparar. E no meio de uma cirurgia é bem complexo, né, isso. Então, por isso que o material tem que ser muito bem fabricado, tanto dimensionalmente quanto a parte do material mesmo. Tá? Aqui um teste em osso de torção. Esse é um fragmento de cerâmica dentária, né, de dentista. Foi feito um teste de flexão diametral, né, onde é um cilindro, é apoiado sobre um cilindro e vem um outro cilindro no meio e aplica uma força. Tem vários cálculos, várias teorias em cima disso. Tá? Feito em materiais dentários, porque devido às forças envolvidas na boca, né, nos dentes, durante a mastigação, esse é um teste bem interessante a ser realizado. E aqui também material dentário, né? Eu fiz bastante teste com material dentário, porque eu dei aula aqui numa faculdade de odonto, da Uniub particular, mas eles têm um mestrado, tem uma linha de pesquisa muito grande na área de materiais dentários. Então, eu desenvolvi algumas pesquisas lá. Aqui, o efeito de trinca. Tá? Então, tem uma trinca aqui no material, friada, e um material sem trinca, para um teste de flexão aqui, aplicação de força de flexão em 3 pontos. Tá? O efeito de trinca é violento, né, digamos. Ele reduz muito a resistência mecânica de um material íntegro com um material com uma trinca. Bom, e como eu gosto muito de biomecânica, daí foram feitos testes experimentais, né, em laboratórios. Eu tenho alguns projetos de vida, lógico, o primeiro é a minha família, que eu gosto muito, mas tem alguns projetos que ao longo né, desse meu curso aí, eu presenciei. Então, eu gostaria muito de ajudar mais, fazer muito mais por pessoas com dificuldades aí, tanto financeira, né, quanto física. Então, ajudar cadeirantes, portadores de deficiência, de pessoas cegas, né, deficiência visual. Pra vocês terem uma ideia, eu gostaria de ajudar muito mais do que eu faço, mas infelizmente tem outros compromissos. Mas para vocês terem uma ideia, uma ajuda que eu
fiz uma auxiliar pedagógica, né, uma coordenadora pedagógica de uma escola pública aqui de Uberaba, ficou sabendo não sei como, né, do que eu fazia, do meu trabalho, me chamou porque ela tinha um caso lá na escola, onde tinha um menino cadeirante, né, um menino uns 10, 11 anos, que ele é muito pobre, muito pobre, ele ganhou uma cadeira, né, ele não tem condições de comprar uma outra cadeira, ele ganhou uma cadeira de um outro amiguinho, e o que acontece? A cadeira, não é nada adaptada. Então, como ele tem uma deformação na perna, ele não conseguia encostar o pé aqui no apoio. Então, o pé dele ficava flutuando. E ele reclamava muito de dores na perna, porque não é nada ergonômico isso daqui. Só que me chamou por quê? Porque mesmo no máximo de regulagem disso daqui, ele ainda não alcançava, ainda faltava aí uns 4, 5 centímetros para ele encostar. Aí eu olhando, nossa, no primeiro momento veio, nossa, o que eu faço? Vou cortar, o que eu vou fazer, né? Vou ter que levar essa cadeira para cortar, para fazer uma adaptação aqui. Aí pensando com calma, né? Deixando passar. O que simplesmente foi feito? Eu cortei o tubo, não tive que mexer em nada, fiz novos furos. Pô, mas é bem. Tá, mas. Né, e em meia hora eu consegui resolver aí o problema do garoto, que agora ele tem um apoio, ele consegue ficar mais tempo ali nessa mesma posição. Então, é uma coisa muito simples, né, que ajudou muito. Então, eu gostaria de poder ajudar mais, de ter tempo, né, o maior tempo, dedicar mais tempo a isso. Mas, infelizmente, quem sabe aí futuramente. Aqui um outro projeto bem interessante, né? Já foi desenvolvido, alguém criou uma cadeira desse tipo para leito. São pessoas que ficam muito tempo acamadas, elas têm alguns problemas respiratórios, né? Tem outros problemas aí. E muitas vezes eles colocam elas sentadas. Tá? Só que o que acontece? Eles colocam ela sentada numa poltrona, fora da maca. Aí criaram de forma, né, bem rústica aqui, uma cadeira em PVC, onde a pessoa só senta na maca e encaixa essa cadeira aqui. Ok? Bom, o que foi a ideia? O problema dessa cadeira é que ela é muito grande. Então, num centro cirúrgico, no hospital, onde que você vai guardar uma cadeira dessa? Esse é um grande problema. Parece que não, mas é um grande problema. Não posso deixar em qualquer lugar, né? O espaço é limitado. Aí, o que foi feito? A gente pensou, né, e nós desenvolvemos aqui uma cadeira dobrável. Então, eu consigo dobrar a cadeira, né, nós reduzimos em 80% o volume da cadeira. Desse jeito, eu consigo colocar em armários simples. E também a gente conseguiu fazer um sistema de regulagem do encosto, regulação do encosto. Bom, e numa evolução ainda dessa cadeira, a gente construiu ela em alumínio. O custo ele aumentou pouca coisa, porque isso daqui é tubo de varão de cortina, para vocês terem uma ideia. Ele é regulável, tem uma regulagem já um pouco melhor, mas a resistência, a rigidez dessa estrutura é muito maior que o alumínio. O tubo de alumínio, que mesmo sendo bem fino, ele é mais rígido que o tubo de PVC. Bom, tem outros projetos, mas vou comentar mais um último aqui. Essa é a Maria Gorete Chagas, ela é uma artista plástica que ela faz pinturas em tela com a boca, ela não tem movimento nos braços, então com a boca ou com os pés. Né? Ela faz parte dessa associação dos pintores com a boca e os pés. Quem tiver curiosidade aí, entra, né? Eles fazem pinturas assim que vocês não acreditam, como que a perfeição, a qualidade da arte deles, né? E ela tinha uma reclamação, ela é de Franca, né? Minha esposa conhece ela, uma reclamação de quando ela usa muito computador, mas ela usa um mouse comum.
Só que o que acontece? Ela reclamava muito de dores na perna, porque ela tinha que mexer o mouse com um pé e com o outro ela clicava, né, dava os cliques. Então o mouse, ele é muito... que o mouse, né, é um anatômico, ele é ergonômico para mão e não para pé. E com isso a gente desenvolveu, foi um trabalho de TCC aqui, um mouse para pé, para ela, onde ela tem os cliques, tá? E consegue movimentar. Até estou devendo um outro mouse para ela, porque esse daqui, a posição dos cliques não ficaram muito bons assim para o formato do pé dela, mas é um projeto assim simples, né? Já existem alguns projetos na internet, mas muito simples que ajudou muito ela. E queria comentar que a impressora 3D viabilizou muito, muito esse estudo, né? A gente fez várias impressões em ABS, em PLA, mas ele deformava, tinha problemas, e a gente conseguiu fazer imprimir em PET e vários modelos e testes até chegar no ideal. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu falei muito rápido ou não, mas está aqui o meu contato, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Tem aqui o meu e-mail institucional e meu e-mail pessoal. O pessoal do PET também tem o meu contato. E aí, qualquer coisa, a gente conversa, tá? Eu vou parar minha apresentação e a gente volta ao nosso bate-papo. Aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês, por favor, podem fazer, tá? E se quiserem também, depois entre em contato que eu tento responder para vocês, tá? Bom, Larissa, espero que não tenha ultrapassado muito tempo e possa ter aí contribuído com alguma coisa. Obrigada pela apresentação. Eu acho que contribuiu bastante em várias curiosidades, coisas que a gente não sabia. E a gente vai deixar o contato do professor, os e-mails dele aqui na descrição. Então, se alguém quiser entrar em contato com ele, o e-mail tá aqui embaixo. E nós fizemos uma caixa de perguntas no nosso Instagram sobre materiais, para trazer algumas dúvidas aqui hoje. Então, vou começar com essas perguntas. Sim, pode. Bom, vou tentar responder, né, algumas. A primeira pergunta é: o que é mais importante na seleção de um material? Garantir as propriedades com maior confiabilidade ou mantê-las próximas ao valor de projeto, reduzindo o custo? Bom, uma pergunta muito interessante que a gente sempre faz, né, um engenheiro mecânico na hora de fazer um projeto. Mas a gente tem que levar em consideração muitas coisas. Não dá para ser tão genérico assim. Por quê? Porque tem algumas peças, né, que eu preciso de um fator de segurança maior, ou onde a falha dela pode causar algum risco de vida, algum risco mais grave, né? Então, aí o custo, às vezes, não é um fator tão importante, onde eu tenho que investir muito para ter um material melhor. Ou em alguns casos onde a produção é muito grande, né? E aí eu tenho que levar em consideração realmente o custo, e o efeito de uma possível falha desse material não vai causar tantos problemas assim, tantos danos. Então, na verdade, na hora de escolher um material, na hora de um projeto, é analisar como um todo, ver o contexto da empresa, ver né, e mesmo da situação do Brasil. Porque não adianta eu fazer um projeto, escolher um material top, aquele projeto perfeito, sendo que eu não vou ter acesso a esse material no mercado. Ou eu vou ter que importar. Então, eu tenho que levar em consideração, sim, o custo e a acessibilidade com relação a esse tipo de material para poder escolher, colocar ele no meu projeto. Eu acho que não dá para ser tão específico assim, vai depender muito do projeto. Cada projeto é um projeto, e aí eu faço uma análise para escolher, tá? Esses tópicos aí. Agora, uma dúvida em relação mais voltado para a sua área.
Quais os materiais mais utilizados na bioengenharia e onde o engenheiro mecânico pode atuar nessa área fora do meio acadêmico? Nossa, materiais. Vocês viram alguns exemplos aí, e eu posso. Não existe um material mais utilizado, né? Depende muito da aplicação. Eu gosto muito de falar que na bioengenharia eu consigo dividir ela em três grandes áreas, né? Eu gosto de fazer essa divisão. Então tem a parte de análise de movimento, que é uma parte mais biomecânica, né? De movimento. Uma área de testes mecânicos para analisar materiais e estruturas, e uma área de projetos, para projetar próteses e órteses. Então, uma bioengenharia é muito ampla. E vocês viram que eu tenho vários tipos de materiais, eu posso usar vários tipos de materiais. Então, não tem um material que eu mais utilizo, tá? Depende muito da área que eu vou atuar. E com relação à atuação do engenheiro mecânico, fora do meio acadêmico, tem várias empresas lá no Brasil que fabricam, produzem peças, implantes, equipamentos, que no Brasil que o engenheiro mecânico pode trabalhar nessas empresas, né, tanto lá na linha de produção quanto em desenvolvimento. E também o próprio engenheiro mecânico pode ser um criador e ter sua empresa, né? Então, de repente, ele tem uma ideia, ele pode abrir uma empresa e ser aí um empreendedor. Então, infelizmente, no Brasil, as empresas que trabalham não investem muito em pesquisa dentro da empresa para desenvolver novos produtos, né? E as empresas que precisam de alguma coisa acabam procurando o meio acadêmico. Mas eu conheço algumas empresas de implantes, né, ou de equipamentos, tanto odontológico, que tem alguns engenheiros que trabalham lá dentro como pesquisadores, desenvolvendo novos produtos, novos equipamentos, né, fora do meio acadêmico. Ele está lá na indústria e acaba desenvolvendo novos produtos aí em bioengenharia. Ok. Qual o principal determinante para se fabricar uma peça em plástico ou em alumínio? Nossa, é a mesma coisa que eu comentei lá da primeira pergunta. Vai depender muito da aplicação, né? E também do custo. Então, vamos pensar na aplicação. Se eu fizer uma análise e verificar que tanto o alumínio quanto o plástico de engenharia me atende mecanicamente, quimicamente, tudo. Aí eu vou partir lá para a parte de fabricação. Eu vou fabricar uma, duas peças, às vezes eu posso fazer por usinagem com alumínio, né? Tem um custo. Não, eu vou produzir milhares de peças. Então será que em plástico injetado? Então, entender, depende muito da peça. Tá? Então não tem. Que hoje, como está muito avançado, tanto as ligas de alumínio quanto os plásticos, né, de engenharia, então não dá para falar, plástico é melhor que alumínio, ou alumínio. Cada caso é um caso. Eu teria que ter o exemplo, a aplicação. Professor, eu preciso desenvolver essa peça para esse equipamento. Aí a gente faz um estudo mais apurado e determina qual que seria o melhor dos materiais, né, desses dois. Ok. A próxima pergunta é: o que é mais importante saber analisando uma curva TTT? Tá. Bom, essa curva é de tempo, temperatura e transformação, né? O mais interessante que vocês têm o mais importante, né, que vocês têm que analisar numa curva dessa lógico, eu obter a curva perfeita, mas daí já tem na literatura, é saber a taxa de resfriamento. Então, a curva da taxa de resfriamento. Porque aí você vai ter certeza das microestruturas que serão formadas ali durante o resfriamento. Então, essa análise da taxa de resfriamento eu acho mais importante. Lembrando que
a taxa de resfriamento da superfície da peça ela é diferente do interior dela, né? Principalmente se for uma peça maior. Então, eu tenho que levar em consideração essas curvas aí de resfriamento numa análise de um diagrama de TTT, que é tempo, temperatura e transformação. Bom, eu acho que foi isso essa pergunta que fizeram, né? E... Sobre a parte de análise de comportamento mecânico de materiais, tem algum material que se destaca em relação às propriedades? Onde que a gente pode usar algum material que a gente pega e fala, nossa, esse aqui ele é bom em praticamente tudo. Nossa, de novo, né? A nossa gama de materiais é muito grande, então acho que para cada aplicação a gente tem uma característica interessante. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho com bambu, então estou testando o comportamento mecânico de bambu. Então, o bambu tem várias espécies, é um material muito resistente, porém ele não é tão resistente a fungo, a alguns insetos, né? Então, tem essas variações, é leve. Aí eu pego o titânio. O titânio, a liga de titânio é muito biocompatível, né? A gente chama ele até de osteoindutor. O que seria isso? O osso entende ele faz uma ligação ali, né, muito forte entre o implante de titânio e o osso. Diferente do aço inoxidável, que ele já não é tão biocompatível assim. Porém, por exemplo, se eu pego uma fratura muito grande, né, do fêmur, por exemplo, que é só um osso, eu tenho que colocar uma placa ali dentro, né, na cirurgia. Se eu fizer colocar uma placa de titânio, titânio tem propriedades, né, interessantes, muito bom, biocompatível, não vou colocar uma placa de titânio. Porém, o que acontece com a placa de titânio? Se ocorrer algum problema e ele tem uma deformação muito baixa, então o que acontece? Pode ser que aconteça o seguinte, ao invés dele deformar, ele fraturar uma vez, ele quebrar, né? E qual que é o problema disso numa cirurgia, né? Que no fêmur, que vai ter um esforço muito grande, é ter uma fratura exposta, então é uma coisa muito grave, tá? Então é melhor fazer um de aço inoxidável. Por quê? Porque se acontecer, né, dificilmente acontece, mas se acontecer, a placa vai entortar e não vai romper. Então, ainda dá, né, não é um problema tão grave assim. Então, quer dizer, tem pós e contra e tem aplicações, né, diferentes. Entendeu? Então, o titânio, onde não tem um esforço muito grande, o titânio é interessante. Onde tem um esforço, às vezes, maior, o aço inoxidável é melhor. Né? Então, por isso que tem muitas pesquisas ainda a serem realizadas. Né? Tem cerâmicas, polímeros que eu posso utilizar. Então, não existe um material específico, assim. Né? O material que eu gosto muito é o osso. O osso é um material vivo, né, que eu estudei muito, mas eu não consigo aplicar ele em outros lugares. Então, de novo, né, não consigo ter uma aplicação, um único material que eu posso falar assim, esse daqui é mágico, eu consigo. Ele tem pós e contra, né? Acho que quem conseguir descobrir, desenvolver um material que tenha todas essas características vai ficar milionário, né? Mas até lá a gente tem que brincar com todas as gamas de materiais que a gente tem. Agora, para finalizar, como que você vê a área de materiais futuramente? É uma área ainda que tem muito campo para muita gente, né? Principalmente agora com a tecnologia de impressão 3D, com a parte de nanotecnologia, então novos materiais nanométricos, né, estão sendo estudados, sendo desenvolvidos, e eu acho que não tem limite, né? O céu é limite, então futuramente tem uma área muito grande ainda a ser estudada, a ser desenvolvida. Eu acho que é isso. Não sei se eu consegui aí esclarecer todas as dúvidas, né? Será isso que eles queriam ouvir com a pergunta? Mas aí qualquer coisa tem o meu contato, a gente pode conversar.
Bom, por hoje é isso. Professor, você tem alguma consideração final? Eu só queria de novo agradecer ao convite, que estou muito feliz por poder contribuir com alguma coisa, mostrar um pouquinho do que eu faço aqui. Às vezes sensibilizar, né, algumas pessoas aí com relação ao próximo, que tem muitas dificuldades. Eu acho que a gente poderia, né, gastar um tempinho aí para ajudar essas pessoas. Eu sei que não é o objetivo do minicurso, mas né, eu gosto sempre de aproveitar esses momentos aí para dar uma sensibilizada e parabenizar a todo o grupo aí, o PET, pela iniciativa. Acho que é isso. Bom, primeiramente, nós do PET queremos agradecer a sua presença. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui compartilhando o conhecimento e também parabenizar pelos trabalhos que você vem realizando, né, que tem uma importância na sociedade também. Obrigada também a todos que participaram. O link para o certificado para avaliação está aqui na descrição. Nos sigam nas redes sociais, deixem o like aqui no vídeo também. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos eventos. E obrigada a todos e boa noite. Ok, boa noite. Obrigado, pessoal. Um abraço.